anos sem nos vermos, né? Passou bastante tempo, como o pastor Gigiel falou. Nós chegamos lá casados, eu e o pastor João. A gente sabia da bagunça, mas não dava para entrar na bagunça, né? Então a gente tinha que ficar um pouquinho só ali, assessorando, ali, participando como foi possível. Mas a gente sempre lembra das histórias. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor pelo dia de hoje. Deus seja louvado pela sua vida, por todos aqueles que estão ao alcance aqui do culto dessa amada igreja. Quando o pastor José falou dos 30 anos, né, que eu cheguei lá casada, engraçado que eu orava ao Senhor, pedia a Deus, Senhor, me manda um esposo que seja pastor, que no meu entendimento, naquela época, eu achava que só vivia na igreja o tempo todo, era pastor. E eu orava a Deus assim. E quando eu orava, o Senhor falava assim, olha, é esse. Apontava para o meu esposo atual, o pastor João Azevedo. O Senhor está de brincadeira. Ele não quer nada com relação ao ministério. Eu não contava isso para ninguém, eu só conversava com o Senhor. Porque o Senhor, eu quero que a minha família, ela se envolva na tua casa, trabalhe na tua obra. E eu achava que só sendo pastor dava para fazer isso. Claro que não, né? Prova disso, os irmãos estão todos aqui ministrando, trabalhando, ajudando. E eu falava com o Senhor, eu só quero isso, Senhor. Que a minha casa, a minha família te sirva. E quando orava, eu assim, eu não vou namorar ninguém. Ficava ali, na seca. Ouçam jovens, hein? Meninas e meninos, não tenham pressa. Amém? Não tenham pressa. Que Deus é dono de tudo. E eu ficava ali esperando, passavam uns gatinhos, eu quieta lá na minha, esperando o Senhor. Aí Deus, é Ele, o Senhor de novo. Falei, tá bom, Senhor, eu vou aceitar. E comecei a namorar João. Fiz um teste com Deus. Fiz um teste. De manhã eu orei assim, Senhor, se é com Ele que tu queres que eu me case, que tu me dê então uma casa. E saí rindo da oração, sabe por quê? Eu ganhava muito mal. Meu esposo também. Não ia comprar nunca, nem um terreno, nem nada. E falei, venci a batalha. Orei de manhã, só eu sabia da oração. Quando chegou a noite, meu pai do nada aparece. Adileia, consegui um terreno para vocês organizarem a vida de vocês. Eu falei, o quê? Sério? Aí eu comecei a chorar. Meus pais, o que foi? Aí eu contei que eu fiz a prova com Deus. E graças a Deus, Deus não ouviu a minha oração. Hoje sou casada com o pastor João Azevedo, 33 anos de casada. E eu falava assim para os meus amigos na época, se algum dia eu namorar o pastor João, né, pode me internar que eu estou louca. E ele fala assim, está internada lá em casa há 33 anos para a honra e glória do Senhor. E já, né, pastor Giel, eu fiquei 8 meses casada, tinha chamado para o ministério desde 14 anos de idade, fui para o seminário, Deus falou, faz a faculdade primeiro. Eu, não, quero ir para o seminário, aquela briga, né? Obedeci, fui para a faculdade, terminei, Deus, vai para o seminário, não quero, agora eu quero ser oficial da Marinha, olha só. Deus, seminário, tá bom, Deus, já fui correndo, que eu sou medrosa. Fui e casada, fiquei 8 meses lá no seminário, 8 meses, e casada, meu esposo falou assim, eu tenho chamada para o ministério, eu nunca soube disso. E ali ele começou a fazer seminário comigo, estudamos juntos, moramos 5 anos no Seminário do Sul, e eu agradeço a Deus, foram 24 anos e pouco ministrando, sendo pastor de uma igreja, meu esposo. Eu agradeço a Deus que aquilo que eu pedi a ele, não foi da forma como eu vi, da forma que ele viu. Eu pude gastar os meus dias na casa do Senhor. E eu aqui publicamente agradeço a Deus porque, obrigada, Senhor, porque a todo momento, antes mesmo de eu entender o que era relacionamento, casamento, família, tu já estavas reconstruindo os muros da minha família, os muros da minha casa. E é exatamente isso, né? Esse texto, esse tema que os irmãos têm trabalhado ao longo desse mês, reconstruindo os muros da família. Amém? Vocês podem repetir comigo? Reconstruindo os muros da família. E não tem como falar em reconstrução sem não nos reportarmos, né, ao texto de Neemias. Vem logo automaticamente a nossa mente. Então vamos estar abrindo aí Neemias capítulo 4, versículo 14. Neemias capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor.
E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai, batalhai, combater, lutar, pelejai pelas vossas famílias. Naquela época estava se cumprindo uma profecia de 70 anos que o Senhor ia restaurar o seu povo. O rei Ciro já havia autorizado o retorno do povo de Deus que estava na Babilônia. Então Ciro manda devolver tudo que pertencia à casa do Senhor, segundo Neemias capítulo 1, 2, 3 e 4. E ali os judeus começaram a reconstruir o templo. Em seguida era necessário reconstruir os muros que estavam destruídos. E lá em Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim a palavra de Deus, acompanhem no que for possível aí, você também que está ao alcance aí da nossa voz. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então aqui nós vemos aqui a situação de como estava ali o muro de Jerusalém. E Neemias começa a querer saber como as coisas estão acontecendo. E vem um dos irmãos de Neemias, como nós lemos aqui no texto, e diz que alguns de Judá, como nós lemos, até o povo, todos que estavam ali, estão em situação de miséria e de desespero. Conforme diz o texto aqui, logo em seguida, Neemias ele chora. Neemias começa a ficar desesperado com tudo aquilo que estava acontecendo com o povo. E Neemias era um alto funcionário judeu da corte, lá, o rei da Pérsia, né? E ele ficou preocupado com a situação miserável de Jerusalém. E chorou de tristeza. É interessante que a gente vê Neemias chorando sozinho. Ele estava numa situação privilegiada lá, vamos dizer assim, entre aspas, lá trabalhando na dele. O muro estava lá não sei aonde, o povo judeu não sei aonde, mas ele lá sozinho, ele começa a chorar. E às vezes nós não entendemos, Senhor, a minha família, por que eu choro sozinho? Por que eu tenho que lutar sozinha? Por que só eu me preocupo com a minha família, em querer reconstruir os muros da minha casa? Foi porque Deus te levantou, amém? Foi porque Deus tocou primeiramente no seu coração. Eu te peço que em nome de Jesus, que você possa crer e acreditar nisso. Neemias não precisava chorar, lamentar, mas Deus falou, olha, Jeremias, esse muro é teu. Esse muro é teu. O irmão de Neemias poderia, olha, ele descreveu como estava o povo em desespero. Ele poderia estar chorando, se preocupando. Aquele povo que estava lá também, na situação de miséria, poderia também estar se reunindo, orando, clamando. Não vemos registro no texto com relação a isso. Não que não estavam fazendo, mas não de uma forma como Neemias, que não estava lá. Mas Neemias, ele chorou. Ele se entristeceu. E ele resolveu agir. Começou a querer se movimentar. Depois de um longo período de oração, de jejum, ele começa então a se preocupar com todas aquelas coisas que estavam acontecendo. E às vezes a gente fica assim, o que está acontecendo comigo? Porque sou eu que me levanto na minha casa. Eu digo para você nessa manhã e até aqueles que estão nos ouvindo, que em nome de Jesus, você não está sozinho. É o Espírito Santo de Deus que está te levantando, que está te movimentando para reconstruir os muros da sua família, da tua casa. Quem crê, diga amém. E Neemias, ele cria nisso, ele acreditava, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus falou no coração dele. E é o Espírito de Deus que fala também em nossos corações. Lembro de um fato, permitam-me até algumas colocações pessoais no dia de hoje, com permissão do Senhor. Nós fomos visitar um grupo de índios evangélicos, pastor até. Fomos levar um projeto que eu sou voluntária, que é o OCC, Operação com Cristo. E chegando nesse local, foi eu e minha amiga. Gente, irmãos, minha amiga foi com um carro de uma cor que eu nunca costumo ver. Um carro bonito, eu falei, meu Deus do céu, né? Fiquei até quieta, né?
E chegamos nesse local, o pastor ia nos aguardar, mas nós chegamos uns 2 minutinhos e a gente estava ali de carro paradas, só umas duas. Eu olhei assim, gente, eu acho que está vindo alguém armado em nossa direção. E vi um jovem, sem camisa, bem magrinho, com a arma em punho, engatilhada. Ele veio correndo em nossa direção. Não era um local, naquele momento, com esse perfil, porque nós já havíamos sondado. E ele veio com a sua arma empunhada até mim e a minha colega. E quando ele chegou perto do carro, apontando a arma para a gente, eu falei, olá, bom dia. Isso é a expressão de Deus, né? Bom dia, tudo bem? Desculpa estar atrapalhando aqui. Ele perguntou, o que é? Com a arma, tipo assim, o que a gente estava fazendo ali? Vimos procurar uma igreja e o pastor X. E aquele rapaz olhou e falou assim, a igreja é ali, vocês podem, então, ver o que vocês precisam fazer. Não levou nada nosso. Interessante que o nome daquele rapaz, quando eu falei o nome do pastor, o nome daquele rapaz era o mesmo nome do pastor. E ali algumas pessoas que nunca nos viram, 2, 3 pessoas na rua apenas. De repente, quando ele se afastou de nós, eu olhei a distante, havia um menino de 10 anos com uma arma desse tamanho também apontada para a gente. Falei, bem, gente, hoje é o dia que não vamos mais ficar nessa terra. E eu assim olhando, né? Mas sabe o que mais me chamou a atenção naquele dia? Aquelas pessoas daquela rua falaram assim, tá vendo aquele rapaz que apontou a arma para vocês? A mãe dele ora todo dia naquela igreja ali, apontou uma outra igreja. Ele já foi da igreja, saiu da casa do Senhor. Todos naquela rua conheciam aquela mulher, que orava e clamava pelo seu filho. E eu percebi que ela não estava sozinha. E quando eu soube que havia alguém que eu nunca vi, nem conheço, eu comecei a orar por aquele rapaz. Comecei a clamar e perguntar como é que ele está, ele já está vivo, como é que está a situação. Então, quando você pensa que está sozinho ou sozinha, Deus levanta pessoas onde você menos imagina, para te ajudar a reconstruir o muro da tua família, da tua casa. Não deixe o inimigo pensar que você está sozinho, que você está sozinha, que está demorando muito tempo. Não deixe isso passar pelo seu coração. Porque o Senhor, Ele está contigo. E Ele que te sustenta. E o rei Artaxerxes viu Neemias triste. E começou a perguntar o que poderia fazer. Mas sabe qual é a maior qualidade de Neemias, no meu entendimento? Foi a sua capacidade de se relacionar com Deus. Poderia não ter rei Artaxerxes, ajuda aqui a colar, mas a sua capacidade de ouvir a voz do Senhor, entender o que era para fazer e se dispor a reconstruir os muros de Jerusalém. Todos nós estamos sempre diante de situações difíceis na nossa vida, seja trabalho, igreja, enfim. Sempre seremos desafiados a reconstruir os muros das nossas famílias. E quando Neemias ouve, olha, eles estão em grande miséria e desespero, os muros de Jerusalém fendidos, as suas portas queimadas, a fogo, dá vontade de correr. Eu imagino como é difícil, às vezes, uma mãe, um pai evangélico, ou filhos que estão na igreja, seus pais não estão, ou irmãos que têm seus parentes que não estão na casa do Senhor. Como é difícil ver tudo destruído. E você parece que não tem forças para fazer nada. É assim que Neemias se sentia. E às vezes nos sentimos assim também. Mas o Espírito Santo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava na vida dele, como está também na nossa vida. E ali, ele tomou a frente. Olha, não tem nada que eu possa fazer, mas eu sei que Deus mandou eu fazer alguma coisa. Sabe que às vezes é assim, né? Eu não sei o que é para fazer. Eu não sei para onde eu devo ir. Mas é Deus que está no comando, é Ele que está mandando. Então, está tudo bem com você? Sua família,
como está? Muitas vezes nós temos medo de olhar para as muralhas destruídas da nossa vida, das nossas famílias e tomar uma decisão, tomar uma atitude de reconstruir. Está faltando às vezes atitude. Deus não falta nem falha, nem está ausente. Amém? Mas falta atitude nossa de se relacionar com esse Deus e ouvir a sua voz. Se tem brecha na sua casa, comece a fechar em nome do Senhor, amém? Esse muro é teu. Às vezes estamos na nossa casa ali, você vê que tem coisa que não agrada ao Senhor. Você, filho, vê que tem coisa às vezes na sua casa que não agrada a Deus. Você, pai, mãe, você está vendo que tem coisa ali que não tem a ver com o ensinamento bíblico. Fecha a brecha em nome de Jesus. Sabe por que você está enxergando? É o Espírito Santo de Deus te mostrando, te constrangendo, levando a você a tomar uma decisão, uma atitude diante daquilo. Não tem como fechar os olhos, não tem como eu ou você ignorar a situação, não tem como, porque é Deus que está te incomodando, é Deus que me incomoda. Essa brecha ela tem que fechar, esse muro tem que se levantar. E quando ele pergunta o que fazer, rompeu-se um silêncio, né? E ali Neemias quis ouvir a voz de Deus. E foi Deus que foi direcionando Neemias, sem saber o que iria acontecer, o como fazer. É Deus que me direciona, é Deus que te direciona. Todos aqueles que estão nos ouvindo, não se preocupem como fazer, porque Deus é que estará te mostrando a direção. E se nós olharmos para nossas vidas hoje, nossas famílias, será que não existe nenhuma área que precise ser reconstruída? Você deve ter ouvido essa frase muitas e muitas vezes. Será que em nenhum momento você parou para pensar, olha, eu preciso mudar alguma coisa, preciso melhorar? Eu sinto Deus falando no meu coração, porque Neemias percebeu isso. E em meio ao caos, em 52 dias, ele conseguiu ver os muros da cidade restaurada, reconstruída, amém? Tanto na minha casa como na minha vida, eu vejo assim, sabe, pastor Gingel, Cristiane, não tem um dia que eu não precise reconstruir alguma coisa na minha vida. Eu não vejo um dia em que as minhas muralhas na minha casa sejam perfeitinhas, lindinhas, como Neemias, 52 dias. Eu não me vejo assim. Cada dia que eu acordo, eu sei que é um dia de reconstrução para mim e para minha família. Então, reconstrução das muralhas fisicamente de Neemias, assim falando, né? Teve início, meio e fim. Mas existia toda uma questão espiritual de desobediência a Deus que levou à destruição de uma cidade e seus muros e, consequentemente, sofrimento de uma nação. Por isso que Neemias, lá no capítulo 1, versículo 4, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ora ao Deus dos céus. Em sua oração, não é só o muro, como se fosse hoje, não é só tijolo, não é somente cimento, não é somente mão de obra, não é somente material para fazer um muro. Mas Neemias, ao chorar, ele percebe, ele reconhece que aqueles muros estão no chão, porque o povo pecou. Primeiro, ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Terceiro, ele reconhece também, segundo ao texto, que ele e sua casa, e a casa do seu pai, olha, nós pecamos. Então não era somente uma reconstrução de um muro construir, era uma reconstrução espiritual. Você entende o que eu estou falando? Amém? Então, Neemias deixa bem claro, ele tinha esse entendimento,
corromperam-se, não guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos ordenados a Moisés. A quebra de relacionamento com Deus fez com que aqueles muros permanecessem destruídos tanto tempo. Então, a própria oração de Neemias, registrada em capítulo 1, de 5 a 11, reflete a familiaridade com Neemias, com a história de Israel. Ele sabia do cenário. Então, ele sabia da aliança, lembrava, né? Da aliança firmada no Monte Sinai, com a lei de Moisés, a lei de Moisés quebrada, no caso, por Israel. Então, Neemias reconheceu o Deus do pacto como o Deus do céu. E, mais uma vez, reforçando, Neemias implora a Deus que fosse misericordioso com Israel. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. O povo podia lá pedir perdão a Deus, estava chorando, desesperado, mas Neemias, olha, eu peço perdão, Senhor, tenha misericórdia. Você pode parar na tua casa, orar, de repente seu filho, sua filha, você, seus pais, alguém, não está enxergando o que está fazendo. Peça perdão a Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. E Neemias, ele foi muito combatido, opositores por toda parte, praticamente por 4 vezes, né? Sanbalate e Gesem tentou frustrar os planos de reconstrução do muro. Sanbalate também, ele prepara uma carta dizendo que Neemias queria ser rei. E mesmo vindo daquelas adversidades, ele não perdia o foco, não perdia o propósito. Então Neemias, ele orava rogando a Deus que o fortalecesse. E os inimigos não desistiam. Posteriormente, Sanbalate e Tobias usaram até um falso profeta, Semaías. E ele vendo mais uma adversidade, mais alguém tentando desvirtuar o plano do Senhor. Então Neemias ora ao Senhor, pedindo misericórdia. Então, independente de toda essa oposição, as muralhas de Jerusalém se completaram em 52 dias. Mediante a qualquer oposição, a sua vida, a sua casa e a sua família, as suas muralhas serão construídas. Amém? Quando nós servimos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, clamamos por misericórdia e sabemos que a vontade dEle, nos tornamos invencíveis. Invencíveis, indestrutíveis, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque a vontade dEle. E os planos de Deus não se frustram. E os inimigos começaram a ficar envergonhados, impressionados, porque viu que Deus foi bondoso com o povo, bondoso com Neemias. E eles entendiam assim, se tudo isso aconteceu, é porque Deus está do lado desse povo. Deus está com eles. E Jerusalém ocupava um lugar muito especial no coração do povo. Ficar sem muros, ficar sem cidade, era como se fosse uma família sem lar naquele tempo. E essa reconstrução dos muros de Jerusalém, a gente vê que teve um pouco de tudo, né? Reconhecer pecados. Meu Deus, que muro abençoado. Que muro. Eu fazia uns 50, um todo dia. Reconhecer pecados. Confessar pecados. Pedir perdão. Orar e jejuar. Reconstrução de um muro. Agora, essa foi a base espiritual para o milagre acontecer. Eles viam aquele muro como um milagre. Os inimigos viam até um milagre acontecendo. Estamos vendo que Deus está agindo na vida deles. Por quê? Porque essa era a base espiritual. Agora imagine o processo pelo qual Neemias, o povo, eles estiveram passando ali, vencendo cada etapa, tendo entendimento que Deus estava à frente. Hoje em dia, pessoas não querem passar pelo processo, só querem resultado. Só querem solução para o problema. Mas não quer confessar pecado, não quer reconhecer, não quer pedir perdão, não quer orar, não quer jejuar, fica difícil. E nem falo, se fizer tudo isso, vai ser como você quer. Mas uma coisa eu sei, tem base espiritual, amém? Tem coisas que eu não sei se eu vou ver em vida aqui na terra. Ah, mas uma coisa eu te digo,
tem base espiritual. É isso que me fortalece e que me faz continuar. Tem coisas na minha vida que o mar vermelho já se abriu, já passei, estou dando glória. Agora tem coisa, o mar está fechado. E eu que não sou boba, estou parada ali orando e pedindo a Deus. Vou correr para a direita, esquerda, vou estar... Não vou mesmo. Mesmo que não se abra, não vou sair da minha posição, da minha postura. Porque a melhor coisa, mesmo estando no deserto para ser provada, está na presença do Senhor e procurando estar cheia do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, a base espiritual que temos a alcançar a reconstrução dos muros da nossa família. E essa base que irá nos fortalecer para não desistir da reconstrução dos nossos lares. Aí você fala, eu não estou vendo nada acontecer. Não estou vendo nada. Quantas vezes a mãe daquele rapaz ia para a igreja orar e clamar, e para o diabo falar assim, você fica orando na igreja, teu filho. Está vendo teu filho? Que moral você tem para ir para a igreja orar? Mas eu entendi que aquela mulher que eu não conheci, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não tinha o seu filho na igreja, mas a base espiritual estava gritando pelas ruas e até pessoas que não a conheciam. Entendeu? Então, esses muros, os muros das nossas famílias, precisam ser reconstruídos todos os dias, porque vivemos em busca, em direção de uma promessa, que é o novo céu e a nova terra. Estamos aqui de passagem. Eu costumo dizer, pastor Gigiel Cristiane, o pessoal quer viver no jardim do Éden, tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo lindo, Adão, Eva, Adão e Eva não brigavam, né? Adão dava flores todo dia para Eva, Eva cozinhava todo dia, tudo maravilhoso, não tinha filhos ainda não, tudo maravilhoso. Não é assim, pecou, acabou, estamos no mesmo barco, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas paixões, às mesmas lutas. Mas também não custa nada, né, marido? Dá uma florzinha para a esposa, amém? Esposas também, não custa nada fazer um agrado, amém? Filhos também. Não, eu quero um lar assim, que meus filhos lavem a casa toda, a louça toda. Olha que filhos. Cadê os filhos? Levanta a mão aí. Quem é filho, que não está casado, mora em casa ainda com os pais? Cadê os filhos? Só tem você para lavar a louça, meu filho? Então é para você. Então a gente quer assim, que os filhos lavem a casa, façam tudo. Que o marido traga café da manhã na minha casa todo dia. Que a minha esposa me agrade, me entenda. Meu Deus! Até desejo que seja assim. Mas se uma família não tiver base espiritual para entender que nós somos diferentes, nós fazemos coisas às vezes que não agradam nem a Deus, quanto mais agradar um ao outro. A nossa esperança está no Senhor. Mas nem por isso, você, homem, mulher, filho, não seja uma ovelha negra na família também não, né? Tem coisa que Deus quer fazer e pode fazer. Agora tem coisa que você pode melhorar. Tá aí e você sabe dividir isso, aquilo que pertence a Deus e aquilo que você pode fazer para ser o melhor filho, melhor filha, melhor esposa, melhor marido. Você sabe. Então não custa nada melhorar a nossa vida aqui nesse mundo. Mas, continuando, nós estamos em processo de santificação. E precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para enfrentar as adversidades no lar. Quando eu me casei com meu esposo, como eu sou muito boa de cozinha, mas eu fico chateada quando eu falo isso, tá? Não fico feliz, não. E eu cozinhava, fazia arroz, era para a rua toda. Ele, nossa, fez arroz para a rua toda. E feliz e ria. Gente, quantas vezes eu queimei comida? Eu nem sei. E ele comia, não reclamava. Eu já não aguentava mais queimar comida. Eu falei, esse homem deve me amar mesmo, né? Esse homem deve me amar mesmo, né? Feijão, a gente combinou para não ter problema. Eu gosto e cozinho bastante. Ele cozinha pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu cozinhar, eu faço do meu jeito. Combinamos. A gente vai combinando, fazendo um combinadinho. Porque hoje em dia a gente não liga nem mais para isso. Tanto faz o feijão como o outro. Mas enquanto ainda a gente vai amadurecendo no início do casamento, vai fazendo combinados, vai botando na mão do Senhor. E as adversidades, elas surgem quando a gente deixa brecha no relacionamento, quando não sabemos entender um ao outro, quando não paramos para dialogar, conversar.
Então, temos que reconstruir todos os dias os muros da nossa casa, da nossa família. Acordou? Já acorda reconstruindo, amém? Acabou a moleza, irmãos. Quem está ao alcance da nossa voz, acabou. Se você estava na moleza, acabou a moleza. Acordou de madrugada, ora. Está durante o dia, ora, lê a Bíblia, busca o Senhor. É toda hora, todo dia. Você acha que foi fácil Neemias levantar aquele muro em 52 dias? Articular com o rei, com tolos, tantos improvisos, tantos inimigos, tanta luta. Não foi fácil. Aprenda a passar pelo processo. Aprenda a entender, como eu também tenho que entender, que temos que reconstruir os nossos muros todos os dias. Há um tempo atrás, eu estava tempinho, né? Eu estava conversando com Deus, e eu queria um horário para orar pela minha família. E eu queria que Deus me desse esse horário. Às vezes eu sou chatinha com Deus. A gente ora, os irmãos também oram. Eu sei que os irmãos têm um esquema de vocês orar pela sua família. E Deus falou assim, todo dia meio-dia. Eu falei, tá bom. Hoje em dia, meu celular, ele desperta todo dia meio-dia. E onde eu estiver, eu sei que eu tenho que orar pela minha família. Naquele momento, eu coloco a minha família no altar do Senhor. Antes era sexta-feira. Eu fiquei mais de um ano, porque Deus falou. Toda sexta-feira de manhã eu fazia jejum e orava pela minha família. Aí Deus falou, não, agora pode parar. Antes de tudo isso, Deus falou para mim, me acordava de madrugada para orar para minha família. Eu já não estava aguentando mais, gente, toda madrugada. Eu falei, gente, vocês estão pecando? Estava meus filhos ainda em casa, e eu, meu esposo. Gente, todo dia de madrugada eu estou acordando para orar. Quando eu falo isso, não é que eu sou melhor que ninguém. É porque eu estou aqui compartilhando a palavra. Os irmãos também têm essas experiências. É só para ser bem claro. Que Deus fala no nosso coração, como tem falado no coração dos irmãos também. Reconstruir todos os dias. A distância que Neemias estava de Suzã até as muralhas era uma distância. Mesmo assim, ele se predispôs a ir lá, porque ouviu a voz do Senhor. Hoje as famílias não são tão numerosas. A maioria delas são pequenas. E a gente vê uma distância dentro de casa, né? Neemias chorou ali, foi lá e tal. E às vezes o esposo, a família não consegue se achegar ao outro para poder orar, para poder ler a Bíblia. Eles podem fazer isso em qualquer lugar, mas dentro de casa parece que não consegue. Parece que tem uma distância muito grande. Alguns falam assim, não, porque nós não temos tempo. Cada um tem o seu horário. A vida aqui é muito corrida. Eu não sei quantas coisas a gente ouve falar, e até nós falamos também isso. Mas se isso está acontecendo na sua casa, o problema é espiritual. Não é horário, não é tempo, mas é espiritual. Então, Neemias, ele orou. Temos que orar incansavelmente pelas nossas famílias. Lá em Neemias 2,17, diz assim, a palavra do Senhor. Então lhes disse, vou ler a parte B. Reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Reedifiquemos o muro, reedifiquemos nossa casa e não vamos nos sentir envergonhados. Porque quando a família tem problema, tem dificuldade, ela não ora, ela fica envergonhada, fica às vezes sem jeito, famílias que conhecem o Senhor Jesus. E toda família tem problemas. Todas as famílias cristãs, famílias bíblicas, teve seus momentos críticos de calúnias, mentiras, tragédias, rebeliões. Os salvos também estão sujeitos a enfermidades, a problemas, a pandemia, qualquer família. Mas também não há dúvida que por trás de todas as contendas, todas as adversidades, guerras entre famílias e nações, há sim uma intenção de destruir o seu muro, destruir a sua família. E apesar de todas as nossas falhas, porque nós falhamos, falhas da nossa família, Deus te usa, Deus usa cada um de nós, Deus usa a nossa família para que seus eternos e incontáveis propósitos sejam concretizados. Então, Deus não desiste de você,
Deus não desistiu da sua família. Não seja o primeiro a desistir de Deus. E como enfrentar tudo isso? Podemos destacar pelo menos, alguns pontos mencionados aqui, reforçando o que falamos, para você entender que tem que reconstruir a sua família todos os dias, que a sua família precisa de base espiritual, que a sua vida também, que a minha vida necessita. Primeiro, é necessário leitura da palavra de Deus. Fracassos acontecem quando deixamos de nos submeter à leitura da palavra. Segundo, busque diariamente a presença de Deus nas orações. Mantenha-se em vigilância, em constante oração. Você é um presente de Deus. Deus está presente. Deus é real. Ele nunca está ou estará ausente. Amém? Estamos aqui em culto. Deus está presente. A todo momento você pode buscar, pode conversar com Ele. Você vai para a tua casa daqui a pouco, andando na rua. Deus está presente. Ele é real. Então, busque diariamente a presença de Deus. Terceiro e último, estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada. Você também não. E Deus é tudo. Cada pessoa aqui tem uma cabeça, tem um pensamento, tem uma formação, tem uma atitude. Quem é que nos aproxima um dos outros? É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos leva a vencer as batalhas. Então, ter uma vida controlada pelo Espírito de Deus, porque é Ele que vai te capacitar para vencer as batalhas diariamente. E que Deus possa nos abençoar. E da mesma forma como Deus falou no meu coração, para eu nunca esquecer desse entendimento, que eu estou aqui, eu estou reconstruindo as muralhas da minha casa. Ao ouvir o tema, receber o convite do pastor, eu sou aquela que fala assim, gente, vamos fazer uma reunião familiar? Todo mundo diz, ai meu Deus do céu, já veio minha mãe. E quando eu li o texto, já lemos esse texto tantas vezes, pastor? Os irmãos também. Mas não tem como chorar e não se sensibilizar com a palavra. E não querer melhorar a sua vida. Eu conversei algumas coisas com meu esposo, com meu filho. É porque eu precisava. E eu sou grata a Deus, sabe por quê? Da mesma forma que Neemias, ele chorou. Quando soube que o povo estava em desespero. Hoje eu consigo chorar, me entristecer. Quando vejo coisas também acontecendo. Quando eu sinto a fragilidade minha e da minha família, da minha casa. E eu vejo o quanto eu preciso do Senhor. Eu falo, Senhor, se não for a sua graça, que seria de mim e da minha família? Seríamos nada. Então eu prefiro gastar o meu tempo, o que eu puder fazer, buscando a base espiritual no Senhor. E Deus é tão bondoso. Quando eu me senti inseguro alguma vez, esses dias eu estava assim, ai Deus, a minha família e tal, preocupada. E eu olhei para a janela e vi uma árvore. Gente, aquela árvore está uns 20 anos lá. 20 anos. Lá não tem muita árvore não, tá, gente? Então só tinha uma assim, no terreno baldio. Então tinha uma árvore lá. Eu falei assim, sabe o que Deus falou comigo quando eu olhei para aquela árvore? Eu estou no controle de tudo. Eu falei assim, que árvore é essa? É a mesma árvore. De vez em quando Deus coloca alguma coisa, uma pessoa, uma mensagem, uma árvore. Alguém para trazer uma palavra a você, que te faz lembrar que Ele está no controle de tudo. E Deus começou a me mostrar quando eu abro a minha janela. É a mesma árvore de 20 anos. Ele falou, olha, se eu não tivesse no controle de tudo, nada daqui que você está vendo estaria no lugar. Nada daqui. Apesar da pandemia, apesar de tudo que temos enfrentado, as perdas, como o pastor mencionou, de uma família muito querida. Eu não conheço, mas a gente se sensibiliza. Mas Deus fala, eu olho, abro a minha janela, vejo aquela única árvore, pequena, insignificante até,
mediante as que os irmãos têm aqui, ele fala sempre para mim: olha, a árvore ainda está aqui. Eu tenho o controle de tudo. Então, não importa quem está nos ouvindo o que você está passando. Não importa quem está aqui também. Não importa no sentido, não se degrade sozinho humanamente. A sua base é espiritual. E lembre sempre disso. Deus está no controle de tudo. Passei 7 dias com meu esposo no CTI, em março, Covid. Foi 7 dias. E eu falei com Deus que eu não queria ir para o hospital. Gente, quando eu cheguei no hospital, estava nós dois, só tenho meu filho para cuidar da gente. Quando eu cheguei no hospital, todo dia, eu olhava assim: Deus, obrigado, porque eu estou aqui. Nós entramos juntos e saímos juntos para a honra e glória do Senhor. Mas se não tivéssemos saído juntos, Deus está no controle de tudo. E a Ele eu devo toda a honra, toda a glória, todo o meu louvor e toda a minha vida. Tudo pertence a Ele, porque Ele está no controle de tudo. Eu agradeço, pastor Gidiel, a igreja, a Deus, por essa oportunidade de Deus me falar ao meu coração e me lembrar e ao entendimento que eu tenho que reconstruir as minhas muralhas todos os dias da minha vida, até eu me encontrar com o Senhor Jesus. Amém?